Olá, o programa Perfil Parlamentar está apresentando uma série de entrevistas com os vereadores para falarem sobre as suas atividades ao longo do ano de 2014. E nosso entrevistado de hoje é o vereador Roger Correia, do PCdoB. Olá, Roger, seja bem-vindo. Obrigado. Tivemos um ano bastante atribulado com a Copa do Mundo realizada no Brasil, eleições presidenciais e para o governo do estado. Como tu defines as tuas atividades aqui no Legislativo, mesmo com tanta coisa acontecendo? Então, de fato, um ano onde o Brasil teve a oportunidade de sediar a Copa do Mundo, que inclusive um processo que muitas vezes o próprio povo brasileiro achava, né, alguns setores da população achavam que o Brasil era incapaz de garantir a realização de um grande evento e a história provou que apesar de atraso em algumas obras aí, a Copa ela foi um legado para o nosso país do ponto de vista da mobilidade urbana. Acho que a eleição também, enfim, a gente teve uma série de pautas aí centrais. O trabalho parlamentar, ele seguiu, né, da mesma maneira. Nós criamos ao longo desse ano, na nossa ação, apresentamos projetos de lei. Acho que um destaque deles, o projeto Novo Hamburgo Mais Leve. Né, o projeto a gente vai voltar a apresentar, o projeto foi arquivado esse ano, a gente pretende voltar a apresentar ele, né, tendo em vista a importância da demanda. Há pouco tempo, uma recente pesquisa mostra que a obesidade, que a vida sedentária, ela causa hoje, é a maior causadora de despesas financeiras no mundo, né? Causa mais prejuízos do que as guerras, por exemplo, né? A estimativa apresentada por um estudo alemão. Então, o nosso trabalho, além de apresentar projetos de lei, de criar frentes parlamentares, como a Frente Parlamentar em Defesa da Democratização dos Meios de Comunicação, a gente fez uma ação presente aí, dentro dos segmentos que a gente atua, né? Principalmente a juventude, a cultura e o esporte. Foste candidato a deputado estadual nesse pleito, como foi essa experiência? Foi uma experiência rica, né? Um desafio grandioso, a gente está no primeiro mandato como parlamentar, mas a gente teve a nossa candidatura apresentada, tendo uma boa votação, uma candidatura que teve uma grande visibilidade na cidade, muito pela necessidade de apresentar uma candidatura para fazer o debate político sobre pautas que muitas vezes não são tratadas. Então, cumpriu um papel importante. Estivemos entre as candidaturas mais votadas do município aqui de Novo Hamburgo e podemos trazer discussões importantes, né, na perspectiva da mobilidade urbana, do esporte, da educação, da cultura, da juventude. Então, creio que cumprimos um papel importante nesse sentido. Neste ano, nós tivemos a redução de mais de 30% do eleitorado naquela faixa não obrigatória, né, dos jovens entre 16 e 17 anos. Aqui tu atribuis essa falta de vontade dos jovens de ir às urnas? Existe um processo sistemático de descrédito na política, né? Um processo onde se tenta e se trabalha na lógica onde são todos iguais, então se todos iguais, são todos iguais, o meu voto ele não tem importância nenhuma. Essa opinião construída, né, principalmente, ou que é alavancada pelos principais meios de comunicação, ela não serve à transformação, ela serve à manutenção do poder, à manutenção do modelo de sociedade que muitas vezes esses jovens criticam, dos políticos que se perpetuam nos espaços de poder. Então, convido essa juventude que tem uma história de participação, uma história de ser crítica mesmo, a refletir a respeito dessa prática. Se essa prática de não ir às urnas, de não participar, de não acompanhar a ação dos políticos, ela contribui para as transformações ou ela contribui para a perpetuação da sociedade como tal. Acho que é essa reflexão que a galera tem que fazer. Ao mesmo tempo, né, essa falta de participação, virtualmente tivemos um pleito bastante acirrado, principalmente ao governo federal nas redes sociais, né, com muitas, até mesmo injúrias, com muito preconceito, com muita discussão via redes sociais. Como tu avalias esse movimento virtual dos jovens e de todas as faixas etárias? Então, na verdade, todos os temas que são de grande relevância, eles acabam repercutindo nas mídias sociais. O acirramento da disputa eleitoral, ele trouxe esse tema, fez dele um tema mais latente, naturalmente ele repercutiu
nas redes sociais. Eu percebi um processo interessante nessa eleição, que eu comecei a militar lá em 2002, que foi no ano em que o Lula foi eleito presidente do Brasil. E naquela ocasião tinham grandes manifestações de rua, tinham grandes comícios, eram milhares de pessoas na rua, e o acirramento desse processo eleitoral no campo político que apoiou a reeleição da presidenta Dilma, teve algo parecido, a partir de um grande ato da juventude da periferia em São Paulo, que foi numa segunda-feira. No Brasil inteiro teve movimentos. O próprio Rio Grande do Sul, o Bloco da Diversidade, que se criou em Porto Alegre, por exemplo, é um exemplo disso. Os comícios com milhares de pessoas nas ruas. Então, esse acirramento, ele se contradiz um pouco com esse dado concreto da falta de presença dos jovens nas urnas. Porque se eles se fizeram ausentes nas urnas, eles não se fizeram ausentes, ou se fizeram mais presentes do que em outros anos, nas ruas, por exemplo, né? E dando esses exemplos, né, como o grande ato da juventude da periferia em São Paulo, o Bloco da Diversidade em Porto Alegre, tratando a questão da política nas redes sociais. Então, nas redes e nas ruas, a juventude esteve presente, só que faltou a presença nas urnas, né? É contraditório, interessante até de analisar esse dado. Bastante contraditório. E nós tivemos, né, aqui no Estado aquela polarização que já é de praxe. Como o senhor, a tua expectativa para o governo do José Ivo Sartori? Desejo muita sorte para o Sartori, porque eu sou gaúcho, eu quero que o Estado se desenvolva. O José Ivo Sartori é um político que tem um histórico de idoneidade, que tem uma ampla experiência foi deputado estadual, foi prefeito, acho que foi deputado federal também, enfim, tem uma trajetória que é limpa, né? Uma pessoa séria, idônea, contudo, a estratégia, na minha opinião, claro, acho que foi uma estratégia de marketing da campanha dele, fez com que a população gaúcha assinasse meio que um cheque em branco, né? Foi uma campanha onde pouquíssimas propostas foram apresentadas. Então, eu acredito no bom senso, acredito na idoneidade e torço por isso, né, para que essas características que o governador eleito teve ao longo da trajetória dele contribuam para que a gente tenha um governo de avanços, porque, de fato, foi um governo muito pouco pautado em propostas em debate político, né? Eles venderam pouco do conteúdo que sim, o José Ivo Sartori tinha conteúdo para apresentar, mas eles preferiram, eu acho que enquanto estratégia de marketing, não tratar isso, né, e tratar a figura do nono, do gringo, gente boa, né, acho que foi um pouco essa uma estratégia de marketing, né, o que atrapalhou para um estado que se diz um estado politizado, né, foi uma eleição completamente despolitizada. Ao contrário da eleição federal, onde se discutia como que foi no governo do PSDB, como que foi no governo do PT, o que a gente quer que seja para o futuro, né, em âmbito nacional, aqui no Rio Grande do Sul foi uma eleição com pouca debate político. E aí, como eu falei, tecer elogios aqui, que eu acho que são justos para o José Ivo Sartori, também, por outro lado, a gente perde a continuidade de um governo com uma pessoa extremamente capacitado, que é o governador Tarso Genro, na minha opinião, um dos políticos mais capacitados do Brasil, né, pela história que tem também. Né, nos últimos anos, o Tarso foi só ministro da Justiça, só ministro da Educação, né, acho que teve em outros ministérios também. Pelo menos nesses dois ministérios ele esteve, acho que teve em outros também que eu não lembro agora. Então, uma pessoa extremamente capacitada, com uma capacidade de gestão tremenda também. Lamento, né, que a gente não possa ter tido mais 4 anos para aprofundar os processos desse governo liderado pelo Tarso, pela capacidade dele, e torço para que o Sartori tenha êxito nesses próximos 4 anos. Com a perda da eleição pelo Partido dos Trabalhadores no governo do Estado, uma vitória com um percentual relativamente baixo da presidente Dilma, como o partido já se articula, que historicamente é aliado do Partido dos Trabalhadores, para a eleição municipal de 2016? Então, a eleição municipal ela tem questões muito locais, né? Eu acho que, primeiro, a gente não constrói alianças baseadas em dogmas ou em inércia, né? O PCdoB hoje participa do governo do prefeito Lauermann, porque ainda acredita que esse governo ele é um governo que
que trouxe desde o início do governo Tarcísio uma série de conquistas, principalmente do ponto de vista da articulação no governo federal para trazer recursos para obras aqui. Aí a gente pode citar mais de uma dezena de escolas de educação infantil criadas, as melhorias ainda insuficientes que a gente tem na saúde, mas a UPA, o Estratégia de Saúde da Família está espalhado aqui na cidade, o anexo do hospital, enfim, tivemos uma série de conquistas. Contudo, a gente acredita que muitos têm para conquistar. E aí, a não reeleição do Tarso, a eleição por pouca margem de votos da Dilma e a própria continuidade e permanência nossa nesse governo, ela passa por perceber que esse governo ele é aquele que pode ter maiores condições de dar as respostas àquelas que a população precisa. Então é isso, acho que não se constrói aliança por dogma, não se constrói por inércia, se constrói aliança em torno de projetos políticos e daí não dá para se sentir atrelada a nenhuma força política, né? A gente tem que estar atrelada a projetos políticos modernos, inovadores, que tragam desenvolvimento social e econômico para a cidade. Nós vamos a um breve intervalo, em seguida voltaremos com o programa Perfil Parlamentar. A Câmara de Novo Hamburgo lança mais um canal de comunicação com os cidadãos, o aplicativo Fale com a Câmara. O app está disponível gratuitamente no Google Play para todos os que utilizam o sistema Android no celular ou tablet. A ideia é facilitar o contato com a casa e principalmente com os vereadores. Além disso, por meio do Fale com a Câmara, é possível acessar informações sobre o município, o Poder Legislativo, os vereadores e todos os projetos já apresentados. Também há links para o Portal Transparência, a TV Câmara, o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo e a Ouvidoria Parlamentar. Baixe o aplicativo Fale com a Câmara e acompanhe na palma da sua mão as propostas que são importantes para o futuro da nossa cidade. Um órgão público deve manter as portas abertas ao cidadão. Através da ouvidoria parlamentar, a população pode encaminhar denúncias, reclamações e sugestões relacionadas ao Poder Legislativo e outras instituições da cidade. O sigilo da identidade do usuário e as informações prestadas serão preservados. Ligue para 35940571. Você também pode mandar um e-mail para ouvidoria@câmara.rs.gov.br ou compareça à sede da Câmara na Rua Almirante Barroso, número 261, Centro. O horário de atendimento da ouvidoria é do 12h30 às 6h30 da tarde. Estamos de volta com o programa Perfil Parlamentar e nosso convidado de hoje é o vereador Roger Correia, do PCdoB. Vereador, aqui na casa o senhor atua como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Como está essa área aqui no município que a comissão tem feito para ajudar? Então, é uma pauta que muitas vezes ela ainda é vista de maneira estigmatizada, né? Eu acho que a Convenção dos Direitos Humanos da ONU foi uma das maiores conquistas que a gente teve aí na década de 50, 60, isso. Então, uma das maiores conquistas que a humanidade teve nesse período. A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos ela tem se colocado à disposição para tratar uma série de temas, né? Desde da questão, por exemplo, mais recente que a gente teve dos imigrantes da África que vieram para o Brasil, né? E que alguns deles estando em Novo Hamburgo, na perspectiva de nós tratar isso nesse prisma, né? Nessa perspectiva mesmo da garantia dos direitos humanos. A gente tem exemplos importantes nisso. Por exemplo, em Rio Grande, esses imigrantes receberam cursos de português em parceria com a universidade local. Em Caxias do Sul, em parceria com uma grande indústria metalúrgica estabelecida pelo município também, eles foram empregados. Então, em Novo Hamburgo nós tivemos um episódio envolvendo esses imigrantes, né, por contrabando. E é claro, a gente não coaduna aqui com nenhuma prática criminosa, que é o caso do contrabando. Contudo, a gente pensa que
que essas ações elas devem ser construídas de maneira intersetorial, né? Se por um lado as forças de repressão atuam, por outro a gente precisa que a assistência, que a habitação, que o desenvolvimento econômico também atuem, né, a fim de garantir os direitos humanos. Para citar um exemplo que a gente dialogou ao longo desse ano, mas a comissão é isso, acho que é importante, inclusive a tua pergunta, a gente precisa cada vez mais tratar essa questão dos direitos humanos não com aquele preconceito de que é defender bandido. Né? A defesa dos direitos humanos, sobretudo, ela é a defesa daquele valor mais importante que cada um de nós tem, que é o direito à vida. Né? Então, é isso, uma comissão de direitos humanos que garanta que o direito das pessoas, o primeiro direito, que é o direito à vida, ele seja preservado, e a comissão ela tem sido um espaço, um canal de diálogo com a comunidade nessa perspectiva. Nós temos também a questão que envolve os direitos humanos da criminalização dos usuários de drogas, né? Qual é a tua perspectiva em relação a isso? Eu penso que esse é um debate que tem que ser feito. Infelizmente, no Brasil ainda é difícil de fazer esse debate. A gente tem uma bancada muito organizada, contrária a algumas pautas que são dos direitos humanos, e aí eu vou para além disso. Acho que não é só debater a questão das drogas, mas como é que a gente debate os direitos civis nas relações homoafetivas, como é que a gente debate o direito da mulher em relação ao corpo. Então, é uma série de debates que a gente deve emitir opinião e fazer dessa casa um espaço de discussão sobre essa perspectiva, mas é um debate que a definição passa pelo Congresso Nacional. Então, do ponto de vista prático, a gente tem pouca possibilidade de intervir a partir da nossa ação local. Né? Contudo, creio que é um compromisso moral, ético, que eu, enquanto parlamentar, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, tenho, né? Que é de desmistificar, né? E de não é fazer apologia a nenhum dos temas, mas é de trazer eles para um debate pautado na racionalidade e no Estado laico, que é o Estado que a gente vive. Uhum. Nós temos também uma questão, o senhor atua também na Comissão de Educação da Casa, né? Como o senhor vê essa área no município? Houve melhorias, não houve? Como o senhor avalia? Então, a gente teve avanços, né? Principalmente porque eu sou de origem de comunidade, sou do bairro Santo Afonso, e principalmente nos bairros, vamos pegar como exemplo, não que outros bairros não tenham, mas Santo Afonso, Canudos, Rondônia, Boa Saúde, Quefas, Roselândia, mais ou menos esses bairros são bairros de comunidade. Tu tem um fenômeno que ele não é tão recente, mas tipo, foi-se o tempo em que a mulher ficava no lar cuidando dos filhos e cuidando da casa, né? Cada vez mais, até por necessidade, ou muitas vezes por uma busca legítima de maior autonomia, a mulher ela vai trabalhar fora. E os filhos pequenos, eles têm que ter onde ficar. E o custo para ficar numa escola privada, muitas vezes, é mais ou menos a remuneração, próximo da remuneração que um trabalhador recebe. 70% da população brasileira ganha até R$ 1.200. Né? Então, uma escola de educação infantil privada, ela custa, eu tenho um filho pequeno, pago R$ 600 para a escola. Então, a necessidade de escola de educação infantil, ela é uma demanda reprimida de muito tempo, né? E a gente ouve e vive essa necessidade da população no dia a dia. Eu apontaria como principal conquista na área da educação que nós tivemos aqui na nossa cidade, enquanto administração pública municipal, a conquista aí já foram 10 ou 12 escolas entregues, acho que 10 entregues e mais 2 ou 3 para finalizar, tanto que a presidenta Dilma esteve em Novo Hamburgo no ano passado, ou no início desse ano. No ano passado. No ano passado, pelo volume de escolas de educação infantil que o Novo Hamburgo tem. Resolveu o problema? Claro que não. Nós temos aí 2.000 vagas com isso, nós temos muito para resolver, mas foi um avanço importante. E aí, um outro avanço que eu acho que não dá para nós deixar de destacar, que é a nossa Universidade Fevalho, que cada vez mais é um motivo de orgulho para o nosso município, pelo crescimento, pelo processo de gestão que tem, enfim, por todas as razões, e que hoje está se encaminhando para sediar um curso de medicina aqui no nosso município, que é uma conquista importante também para a melhoria da saúde aqui na cidade e para o desenvolvimento científico e tecnológico aqui de Novo Hamburgo. Uhum. E uma das ações que o senhor defende muito da política do governo federal são esses incentivos também de ingresso à universidade, né? O ProUni, o Pronatec, o ensino técnico. O que o senhor acha que mudou na vida dos hamburguenses, dos jovens, com esse acesso facilitado à universidade? Então, muda muito, né? Eu penso que quando um jovem, filho de trabalhador e trabalhadora, que estudou em escola pública, que teve uma vivência, um médico que nunca parou numa fila de um posto de saúde, que nunca teve que esperar
por uma consulta no serviço do SUS, ele tem uma vivência e tende a ter uma sensibilidade muito menor do que aquele que já viveu isso. Então, quando tu coloca pessoas de origem mais humilde, que por ter formação superior tendem a ocupar espaços de direção, tu se encaminha para construir diretores, gerentes, enfim, pessoas nos espaços de decisão muito mais sensíveis às necessidades daquelas pessoas que mais precisam. Então, eu creio que esse é um processo de evolução civilizatória, assim, transcende o benefício que o indivíduo tem de acessar a universidade, né? E, além disso, também tu cria um processo cultural de transformação muito grande. Muitas vezes nas comunidades, a gente vive numa sociedade onde conquistar bens materiais é o objetivo, a gente é ensinado a isso o tempo todo. E muitas vezes um jovem de periferia, falta exemplos para ele de pessoas que conseguiram ascender socialmente na sua rede de convívio social. Muitas vezes quem conseguiu ascender socialmente é o traficante, é o criminoso, né? O outro exemplo que ele tem na vila é do trabalhador, que envelhece sem conseguir conquistar nada. Quando tu tem, além desses dois segmentos, tu tem ali também o cara que estudou, que se formou em direito, que se formou em engenharia, que se formou professor, por mais desvalorizado, infelizmente, que seja a profissão de professor, tu passa a ter exemplos de que é possível ascender socialmente, que é possível vencer na vida através do estudo. Tá certo. No próximo dia 15 nós teremos a eleição da mesa diretora da casa e tem-se um acordo firmado, né, para eleger o vereador enfermeiro Vilmar, e seria o senhor no próximo ano, 2016, encerrando o mandato como presidente. Acreditas que esse acordo vai ser mantido e qual a importância de ter um vereador da base para o executivo? Acreditamos sim no cumprimento do acordo, está tudo muito consolidado, muito tranquilo em relação à eleição do Vilmar, e a gente espera que isso continue no próximo período. Na democracia, o parlamento ele tem um papel importantíssimo. Não é à toa que nos períodos onde a democracia ela foi cerceada, o parlamento foi dissolvido. Então, o papel da oposição ele é importantíssimo, né, no sentido de trazer questionamentos, né, de trazer críticas, de apontar uma série de problemas. O papel dos vereadores da base, além também de ter que ter responsabilidade moral e ética de fiscalizar a ação do executivo, mas naturalmente é um processo mais propositivo, a fim de dar sustentação e contribuir para que o governo consiga implementar com maior eficiência possível o seu projeto de governo. Então, ter vereadores da base na condução dos trabalhos, ele contribui nesse sentido, né? De dar uma tendência maior para que seja mais rápido, mais eficiente o processo de implementação do projeto de governo, pelo qual nós somos da base, porque nós acreditamos no projeto de governo. A gente acredita que esse projeto de governo ele é mais avançado do que o projeto da oposição, né? Não que estejamos certos, mas é o que, na nossa perspectiva, é o que a nossa convicção ela é essa, né? Mas entendendo e respeitando também o papel da oposição. Então, ter vereador da base na coordenação dos trabalhos da mesa diretora é nesse sentido mesmo, de contribuir para que o processo legislativo seja um parceiro para a implementação de projeto político que a gente acredita. Vereador, então, para finalizarmos, a sua expectativa para o mandato no ano de 2015? Então, um ano que tu iniciou a entrevista falando aqui que nós tivemos um ano aqui que com Copa do Mundo, com eleições, o que poderia tirar o foco, até atrapalhar a ação parlamentar, porque de fato atrapalha um pouco, né, a visibilidade dela, pelo menos, e até do ponto de vista legal no período eleitoral tu tem alguns limites de ação. Então a gente espera fazer um trabalho ainda com mais visibilidade, fazer uma ação com volume maior também de projetos de lei, com uma ação mais presente ainda na comunidade, para contribuir para que a nossa cidade se desenvolva, sem abrir mão de tratar temas que muitas vezes são considerados periféricos, né? Acho que a gente percebe a importância desses temas que têm a centralidade, como segurança e saúde, mas a gente acha que esporte, juventude, cultura também precisam ser temas olhados aqui na nossa cidade. Então, o nosso mandato ele tem um pouco esse papel também de trazer esses temas para a pauta. Tá certo, muito obrigada, um bom final de ano para o senhor. Obrigado, para você também. Esse foi o vereador Roger Correia falando um pouco sobre a sua atuação parlamentar no ano de 2014. No próximo programa nós estaremos de volta com mais um vereador falando um pouco do seu mandato. Até mais!